Opera sobre cada coração que aqui está, sobre cada vida, Senhor, que aqui se encontra, e que possamos, Senhor, viver o teu agir nesta manhã. É o que eu te peço, é o que eu entrego, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, e os que podem aplaudir o Senhor, aplauda Ele, glorificando o seu santo nome, em nome de Jesus. Olhe para mim, nós estamos na exposição desta carta, neste primeiro capítulo. Hoje, eu creio que em nome de Jesus nós vamos conseguir terminar até o versículo 12, para terminarmos o restante da carta, que não é muita coisa, até porque o contexto principal está nesses primeiros versículos, a qual nós estamos expondo, desde a defesa de Paulo, porque a partir do versículo 13, Paulo, ele vai continuar defendendo o seu apostolado. O versículo 13 diz: porque ouviste minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, com excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então, a partir do versículo 3, Paulo, ele vai dar continuidade no seu apostolado, quem ele era outrora, alguém que perseguia, que perturbava a igreja, que assolava, que matava, e agora ele prega um evangelho que traz vida, que não foi dado a homens, que não foi dado por homens, nem ensinado por homens, mas foi revelado por Cristo Jesus para Paulo. Amém? Então olha aqui para mim, a partir do versículo de número 7, em que nós iniciamos domingo passado. Vou fazer só uma revisão, para que os irmãos venham se orientar no texto. Nós falamos sobre o outro evangelho, que Paulo chama de anátema, que Paulo fala que aqueles que pregam este evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que ele seja anátema. E o que é anátema, pastor? Anátema é um banimento divino que Paulo começa a pregar sobre aqueles que pregam o falso evangelho, que pregam falsas doutrinas, que tentam deturpar e desfazer a obra de Cristo. Então, só o resumo, versículo 7 diz: o qual não é um outro, entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter. Nós falamos sobre os falsos mestres, que eles perturbam a igreja e querem perverter a teologia da igreja, além de perturbar os crentes, perturbar o povo em si com as suas falsas mensagens. Eles também tentam perverter, e perverter é deturpar, é mudar a origem, é mudar a raiz daquilo que é ensinado à igreja. Então, quando eles tentam perverter, tentar prostituir em si o evangelho de Cristo, Paulo chama eles de anátema. O versículo 8 diz assim, porém ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vós pregamos, que seja ele anátema. Então Paulo faz pesar diante dos falsos mestres, dos falsos ensinos, a questão do banimento divino, como se fosse uma maldição, como se fosse, não, é uma maldição divina sobre aqueles que pregam a questão do falso evangelho. Então, o que é essa maldição divina sobre eles? É o banimento. O Senhor os tira, o Senhor o arranca de dentro da igreja, o Senhor os tira do nosso meio, e assim eu creio que estamos vivendo este agir e este operar de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero que tu entenda que tudo aquilo que não vem dele será arrancado da sua vida, tudo aquilo que não vem do evangelho será arrancado da sua vida, tudo aquilo que não vem dele será tirado da tua vida.
Nós iniciamos o versículo 9 domingo, mas temos que encerrá-lo. Que ele diz: como já vos dissemos, digo vós, agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebeste, seja ele anátema. A terceira coluna do versículo 9 vai descrever: o evangelho é maior do que os falsos mestres, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, que seja ele anátema. Então nós vamos entender algo, que o evangelho é maior do que os falsos mestres. Não é somente uma mensagem deturpada, mas é a coluna da igreja que está em perigo, que está em risco. Não digo de Cristo, porque não há quem possa contra o nosso Senhor, porém a mensagem que Ele deixou para nós, homens perversos, homens que tentam deturpar o ensino ou tentar diminuir a obra de Cristo sobre a nossa vida, esses cairão por terra, porque o evangelho é maior que eles. O evangelho os supera. O evangelho não há quem pare, não há quem derrube. É interessante isso, porque agora quando Paulo ele está mencionando os Gálatas, descrevendo esta carta, ele vem falando de uma maneira tão gloriosa sobre o evangelho, que ele diz: a mensagem que pregamos é maior que os falsos profetas. E isso é extraordinário, irmãos, porque nós entendemos que eles podem até agir, eles podem até tentar perverter, mas a mensagem nunca será destruída. A mensagem de Cristo, o evangelho pregado, jamais será desfeito em nossas vidas. Todos aqueles que outrora receberam esta mensagem, o inimigo pode até se levantar com esses falsos homens, falsos mestres, para tentar nos deturpar, para tentar nos parar. Eu sou prova disso. Eu vim de ministérios em que nós pregávamos o sincretismo religioso, pregávamos o pragmatismo, vivíamos debaixo de uma falsa teologia. Foi então que o Senhor fez com que eu viesse me despertar para o evangelho em si de Cristo, e é algo glorioso. Eu posso confessar aos irmãos que eu estou vivendo a melhor fase do meu ministério, e olha que eu já preguei em vários lugares, já fui em vários lugares, já vivi momentos gloriosos, entre aspas, mas não há melhor momento que esse. Eu digo aos irmãos uma verdade: eu fico ansioso para o culto de domingo, porque, irmãos, isso aqui não tem só operado na tua vida, mas também tem operado na vida do pastor de vocês. Porque, irmãos, todos os domingos nós vivemos algo diferente, e isso é evangelho. Evangelho traz à luz aqueles que estão em trevas. Evangelho traz vida para aqueles que estão mortos. Evangelho faz com que a nossa vida seja totalmente transformada. A grandeza do evangelho sobre as nossas vidas não é o que um homem pode fazer, mas é a obra de Cristo sobre a vida deste homem. Então vamos continuar. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja ele anátema. Depois de lidar com dois casos hipotéticos no versículo 8, Paulo menciona a possibilidade real no versículo 9. O apóstolo Paulo, como representante plenamente autorizado de Cristo, vai pronunciar a maldição sobre os judaizantes, que estavam cometendo o horrendo crime de chamar de falso o verdadeiro evangelho e tratando de colocar o falso, ruinoso e perigoso evangelho no lugar daquele que salva. Qualquer indivíduo que se levanta para perturbar a igreja, perverter o evangelho e pregar outro que vá além do evangelho da graça, deve ser rejeitado. Esse alguém
que em uma abrangente universal, todo e qualquer indivíduo, sem exceção, em qualquer lugar e em qualquer tempo, que distorcer o Evangelho, está debaixo da maldição divina. Você começa a entender que é algo tão sério, irmãos, tão grave, que Paulo, no versículo 9, ele veio com toda a autoridade que Cristo outrora entregou das mãos dele, dizendo: aquele que anuncia o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, que ele seja anátema. E o que é ser um anátema? É ser um banido da presença de Deus, é ser um amaldiçoado pelo próprio Deus, é uma maldição de Deus sobre a vida deste alguém que outrora tenta diminuir a obra de Cristo, tenta diminuir a obra da salvação sobre as nossas vidas, tenta diminuir o Evangelho da graça sobre as nossas vidas. Eu quero que tu entenda, isso é tão sério, isso é tão grave em nosso meio. Nós vivemos em um país que é cristão, e a maioria de nós, desse povo que é cristão, é evangélico. Só que o povo evangélico hoje, infelizmente a maioria, tem deturpado o verdadeiro evangelho. Para você ver, isso é algo tão sério, irmãos, tão grave, que Paulo vem e diz: aqueles que pregam outra coisa que não seja este evangelho. O versículo ele é claro, ele vai dizer, o versículo 9, como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebeste, que seja ele anátema. Então Paulo está dizendo: se ele vir pregar aquilo além daquilo que eu já preguei a vós, que eu já preguei para vocês, que ele seja anátema. Só que hoje nós vivemos um tempo tão difícil, que as pessoas tentam deturpar o Evangelho de Cristo, porque muitos hoje não querem pregar o Evangelho da graça. E o que é o Evangelho da graça? É uma obra exclusiva de Cristo sobre a nossa vida. Não há como ter por onde receber a graça, não há o que possamos realizar para receber a graça de Cristo. É por isso que o significado é favor merecido. É uma obra de Cristo que não merecemos. Então, a partir do momento que alguém pregar e dizer para você que se você atingiu tal obra, que se você realizou tal coisa, que você fez tal coisa para obter salvação, para obter algo que não foi dado pelas suas obras, que seja anátema. E só que nós vamos ver que vivemos em um país em que qualquer um abre igreja, qualquer um põe uma placa, qualquer um pega um texto bíblico e prega, qualquer um faz o que quiser. E isso tem destruído a igreja, destruído vidas, destruído almas. E isso é grave no nosso meio. Eu quero que tu entenda, isso é tão grave, irmãos, isso é tão obscuro, que tem almas padecendo, vidas padecendo. Imagine comigo, se você não estaria aqui, onde você estaria agora? Sendo enganado. Não digo que somos a melhor igreja ou que eu seja o melhor pastor, longe de mim, mas a mensagem que pregamos, ela é a melhor mensagem do mundo. E o porquê eu digo isso? Porque essa mensagem não foi dada por homens e nem ensinada por homens, foi dada por Cristo. Só que hoje nós vivemos uma situação tão caótica, que as pessoas brincam com a fé, e isso é algo que tem destruído vidas. Eu sei que eu não quero citar nomes de denominações, mas se você for no domingo agora pela manhã em outro lugar,
além de você não ouvir a mensagem que pregamos, você sai de lá com 10 envelopes na mão, comprando salvação do teu filho, salvação da tua filha, comprando um milagre que eles pensam que é igual um miojo que tu põe na água quente e fica pronto, comprando algo para quê? Simplesmente para obter um lucro em cima da tua fé, em cima daquilo que você chama de desespero. Quem aqui não quer viver algo glorioso? Quem aqui não quer ver a transformação da sua casa? Quem aqui não quer viver um milagre alcançado? Para você ter uma ideia, o evangelho hoje está tão deturpado que eles querem usar da fé para que venhamos obter algo material. Então eles dizem: vem que eu vou te dar uma casa nova, vem que eu vou te dar uma mansão, vem e entrega tudo que tu tem, que o Senhor te dará o triplo disso, o dobro disso. Então a pessoa que vai à igreja, ela não vai para ouvir uma mensagem em que Deus fala que Ele fez uma obra de salvação. Ela vai pela sua necessidade e também pelaquilo que ela almeja, pelaquilo que ela quer. O homem em si, ele é tão corrupto que quando ele vê facilidade em algo, ele vai atrás. Ele vai olhar e vai dizer: poxa, aqui eu posso obter uma mansão, poxa, aqui eu posso obter uma empresa, aqui eu posso obter isso. Só pagar, só entregar. E é interessante que é tão deturpado isso que eles vão chegar e vão dizer: olha, tu só precisa sacrificar, tu só precisa dar, não precisa fazer mais nada. Aí a pessoa leva uma vida totalmente errônea, não se santifica, não ora, não busca, não lê Bíblia, não tem comunhão, não tem vida com Deus, mas porque ele deu X valor, o Senhor tem que abrir o céu e entregar para ele fazenda, entregar para ele empresa, entregar para ele coisas materiais. Está tão deturpado que eles pegam uma oração, um salmo, um cântico, e eles transformam em coisas materiais. Irmãos, isso é grave. Isso é grave. Agora imagine comigo quantos não estão sendo enganados por causa das suas cobiças. Por causa das suas cobiças. Tem pessoas que são ali por causa das suas próprias cobiças. E Paulo está nos alertando e dizendo: se alguém pregar algo diferente do que já recebeste, que ele seja anátema. Então será banido tanto aquele que prega, quanto aquele que vai atrás da mensagem. Para você ter a ideia de quanto isso é grave. Só que Paulo, ele vai reafirmar, e ele vai entrar dizendo que o evangelho que foi pregado é o evangelho de bênção sobre a nossa vida. O evangelho que é anunciado de Cristo para nós é um evangelho que traz bênção, e o evangelho adulterado é um evangelho que traz maldições para as nossas vidas. Maldição não é simplesmente trocar uma palavra. A gente vai olhar: ah, não, pastor, mas isso aqui não é nada demais assim, irmãos. Você sabe o privilégio de estar aqui ouvindo esta palavra? É entender que o mundo não termina aqui para você, que a vida não termina aqui para você. Você ouvir essa mensagem, você vai compreender que a última palavra não vem do laudo médico, que a última palavra não vem de uma tumba fria, que a última palavra não vem de uma enfermidade que tenta te destruir. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 1: o dia que esse templo viesse dissolver, haverá uma morada eterna, um edifício eterno, não feita por mãos, mas eterno,
eternas em Deus. Eu quero te dizer uma coisa: as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida não são diminuídas naquilo que possamos conquistar na terra, mas naquilo que Ele já entregou como uma morada eterna para a nossa vida. E tudo pela graça, tudo pela obra de Cristo, tudo pelo operar de Cristo em nossas vidas. Orabacala manarrassúria. É como eu digo, não sou contra aos bens materiais. Se Deus te abençoou com a tua casa, glória a Deus. Se Deus te abençoou com o teu carro, glória a Deus. Presta atenção. Para obter lucro em cima da costa de pessoas que estão necessitadas. Irmãos, se tem uma mulher lutando pelo seu marido, aí chega o tal pastor diante de ti e diz: olha, se tu der tanto, teu marido volta. Se a mulher tem, você acha que ela não vai dar? Porque ela quer o marido de volta. Ela quer. Ela vai querer. Só que o evangelho que foi pregado não é um evangelho que só traz o marido de volta. É o evangelho que traz uma nova criatura de volta, que traz um novo homem de volta. Eu não estou dizendo que Deus não faz, Deus faz. Mas eu estou te dizendo que eles escolhem maneiras erradas para obter aquilo que é certo. E a gente não pode coxar entre dois caminhos. Ou vivemos o evangelho, ou vivemos a corrupção do evangelho. Ou vivemos aquilo que Cristo deixou para nós, deixou para os apóstolos, o evangelho da graça em que opera em nossas vidas, em que age em nossas vidas, em que é eficaz em nossas vidas. Quem aqui não está ouvindo esta palavra e não tem vivido momentos extraordinários em sua vida? Quem aqui não ouve esta mensagem e não tem vivido momentos extraordinários em sua vida? Oh, aleluia! Olhe para cá. Com respeito ao evangelho, não podemos ficar aquém nem ir além. Não podemos retirar e nem acrescentar nada. O evangelho é completo em si mesmo. Qualquer subtração ou audição perverte este evangelho. O evangelho é completo. Não há o que ser retirado e não há o que ser acrescentado. A mensagem do evangelho é a mensagem completa. A mensagem do evangelho é: Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos livrar da mão do maligno. Cristo morreu na cruz pela vontade de Deus Pai. Cristo morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. A mensagem é essa. Cristo não morreu na cruz para te dar uma mansão. Cristo não morreu na cruz para te dar um carro do ano. Cristo morreu na cruz para te dar uma vida eterna. Esses dias eu vi algo tão repugnante, que eu vi um jovem, preste atenção. Eu acho que era bem mais novo do que eu já estou ficando velho. Mas era um jovem, que ele pegou e ele botou a irmã para orar numa pessoa que estava caída. Ele disse assim: ora aí, irmã, diz no nome de Jesus. Aí a irmã orou de nome de Jesus, isso. Aí não aconteceu nada. Aí ele está vendo? Só o nome de Jesus não é suficiente. Só o nome de Jesus não é suficiente. Porque tem que ter comunhão, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o que, tem que subir um monte, tem que ir não sei para onde. Irmãos, onde você já viu o próprio Miguel, o próprio arcanjo Miguel, na epístola de Judas, quando ele está batalhando com Satanás, ele diz assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Aí vem um abençoado desse, que não sabe
sabe nem o que é evangelho. Aí ele diz assim, ó, tá vendo esse avental? Eu botei ele no monte, eu me ajoelhei e fiquei 7 dias orando. Mentiroso. E agora eu vou passar esse avental, tá vendo? Eu nem vou falar nem o nome de Jesus, eu vou só passar o avental. Aí ele pegou o avental que ele consagrou, dizendo ele 7 dias, e passou na mulher. Quando ele passa na mulher e passa na outra do lado. Simplesmente elas se levantam. Ele diz, está vendo? É o que eu estou falando para vocês. Quem crê que isso aqui opera? Aí o pessoal, glória a Deus, aleluia. Então pega aqui esse envelope. Irmãos, a obra de Cristo é completa em nossas vidas. Você acha que Cristo vai fazer uma obra que um homem pode desfazer? Você acha que Cristo vai fazer alguma coisa que um homem, criatura, pecador, pode fazer? Ou melhor, pode desfazer? Jamais. Os judaizantes se levantaram para dizer, tem que cumprir a lei. Aí vem Paulo e diz, a obra de Cristo é eficaz. E aqueles que tentam subtrair ou adicionar algo na mensagem de Cristo, que seja banido por Deus, que seja retirado da sua presença. Eu posso dizer uma coisa com toda a verdade, possamos estar em poucos números aqui, mas só de entender que esta mensagem nos traz uma vida, eu começo a entender que somos poucos aqui, porém teremos lugar naquele grande dia. Teremos lugar naquele grande dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em quarto lugar, o evangelho pregado é recebido, traz bênção. Mas o evangelho adulterado gera maldição. O evangelho pregado por Paulo foi o mesmo recebido pelos crentes da Galácia. Esse evangelho deu liberdade e salvação. Agora eles estavam rapidamente abandonando esse evangelho para abraçar uma mensagem diferente, cujo resultado era escravidão. Paulo fica estupefato com a insensatez dos crentes de Gálatas e invoca um anátema aos falsos mestres que mudaram a mensagem, perverteram o evangelho e perturbaram a igreja. É interessante isso aqui, que nós vamos ver que eles vão largar o evangelho que outrora Paulo pregou, que traz liberdade e salvação, e agora eles estão abraçando uma mensagem diferente, cujo resultado é escravidão. É isso que eu estou trazendo a vocês. Quer ver uma coisa? Se eu posso pagar para obter tal coisa, olha, uma vez eu ouvi de um abençoado que ele disse assim, tem gente que, pastor, eu tenho que pagar. A Bíblia diz que tu tem que pagar. Onde é que a Bíblia diz isso? E haja ele pedir, aí deu arca da aliança, deu não sei o que, deu aliança, deu água que benze, deu mais não sei o que, deu um monte de coisa. Aí sabe o que é interessante? Se a obra de Cristo é eficaz e nos traz vida e liberdade, porque aqueles que estão diante do evangelho de Cristo jamais serão escravizados outra vez pelo diabo. Vou repetir isso aqui. Quem é que outrora não estava sendo escravizado? Quem é que outrora não estava preso nas mãos de Satanás? Quem é que outrora não estava fazendo a vontade da carne, vivendo segundo os princípios do mundo, andando em uma condenação eterna? Só que veio Cristo, a mensagem de Cristo nos limpou, nos purificou. Como diz o Salmo 40 é poderoso demais. Eu vou ler aqui para ti, em nome de Jesus. Oh, aleluia, que graça, que poder, que glória, que unção. Oh, aleluia, Deus é poderoso. Presta bem atenção no que eu vou ler para ti aqui, ó. Salmo de número 40. Oh, aleluia. Ele vai dizer assim, ó:
Eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, estabeleceu os meus passos, e Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança, e não respeita os orgulhosos, nem os que se viram para a mentira. Quem aqui outrora não estava escravizado? Quem aqui outrora não estava preso no mundo de mentira, de ilusões perigosas? Pode dar. Oh, aleluia. Mas tem pessoas que querem viver na escravidão, tem que fazer sacrifícios atrás de sacrifícios. Eu não digo que você não tenha que abençoar a obra. Você tem que abençoar, tem que ofertar, tem que entregar suas contribuições para manter a obra, para manter aqueles que dirigem a obra, para manter aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre a igreja. Mas eu quero que tu entenda, não é porque eu dou que eu vou obter alguma coisa em troca. Eu dou pelaquilo que Ele já fez, eu dou pelaquilo que eu sou diante dEle, eu dou pela obra que Ele operou em minha vida, e não pelaquilo que Ele vai fazer, e não pelaquilo que Ele pode fazer. Tem gente que pensa que Deus é barganhador. Eu dou e Deus me dá mais. Eu dou aqui e Deus me dá mais. Eu dou aqui e Deus me dá mais. Irmão, você já pensou, imaginou pessoas que tinham a sua única casa, que conquistaram com o sol do seu rosto, dando num altar para obter mais 30? Não sei que Deus é esse. Eu acho que eles pensam que Deus é dono de consórcio de casa, só pode. Ou que Ele tem uma empreiteira que constrói prédio, e que vai dar uma ruma de prédio só para tu morar. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Irmão, assim, já pensou se eu tivesse que pagar para Cristo entrar na sua casa? Para Cristo operar na sua vida, operar nas suas filhas? Você já imaginou, Sandra, se eu tivesse que pagar para o teu marido estar aqui hoje, para o teu filho estar sentado do teu lado ouvindo a palavra aqui hoje? Você já pensou? Sabe por que tu não pagou nada? A substituição que recebeste por que vós temos pregado. O enfoque muda, portanto, dos mensageiros para os ouvintes. Os dois juntos refletem o aspecto cooperativo da origem de cada nova comunidade de crentes. Paulo não só pregou pessoalmente o Evangelho, mas este foi também plenamente recebido por aqueles que o receberam. Versículo 10. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ele vai fazer uma pergunta. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se eu tivesse ainda de agradar os homens, não deveria ser servo de Cristo. Paulo agora vai falar sobre a motivação do Evangelho. Olhe para mim. Os mestres judaizantes começaram a atacar não apenas o apostolado de Paulo e sua mensagem, mas também suas motivações. Diziam que Paulo diminuía as exigências do Evangelho para alcançar o favor dos homens. Afirmavam que o apóstolo desobrigava os crentes gentios da circuncisão para agradar os homens. Acusaram Paulo de ajustar sua mensagem de forma que fosse atraente aos homens e lhe ganhasse o favor. O apóstolo Paulo, porém, não era um político, mas um embaixador. Seu propósito não era agradar os homens, mas levar a eles a mensagem da salvação. Por isso Paulo não se intimidou diante desses ataques. Sua resposta foi imediata. Eles vão chegar e vão dizer assim: Paulo, o que tu prega para agradar os homens, por isso que tu não prega da condenação da lei.
Por isso que tu não fala da lei. Ele vai dizer assim, aí por isso que Paulo vai dizer assim, ó: pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Porque eles vão chegar, Paulo, a mensagem que tu prega é para obter favor de homens, dando eles a graça de Cristo, oferecendo a eles a graça de Cristo. Por quê? Porque na cabeça dos judaizantes, se tu não fizesse a obra da circuncisão, tu não poderia ser salvo. Então na mente dele, se um homem não realizasse tal obra, ele não poderia ser salvo. Aí vem Paulo pregando e dizendo que nós somos salvos pela graça. Por quê? Porque a obra de salvação não é uma obra do homem, é uma obra de Cristo sobre a vida do homem. Não sai do homem, sai de Cristo para o homem. Aí eles vêm dizer, então tu prega isso para obter favor de homens. Tu prega este evangelho para que os homens te aceitem. Tu prega este evangelho para que os homens fiquem diante de ti. Só que Paulo vai dizer, ou eu estou persuadindo Deus, ou eu estou persuadindo homens. Ele diz, persuado eu agora a homens ou a Deus? Aí ele vai dizer, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Então Paulo está dizendo, a mensagem que eu prego não é para agradar os homens, e sim para agradar a Cristo. A mensagem que eu prego não é para ganhar a foto dos homens, não é para chamar a atenção dos homens, mas para agradar aquele que me chamou. Oh, aleluia! Só que nós vivemos inversões de valores. As mensagens de hoje têm sido mensagens para atrair homens, para atrair vidas. E eu não digo na questão de nós temos que realmente pregar o evangelho para que aquele que crê seja salvo, mas não pregar mensagens que colocam um homem num patamar e coloca Deus com uma roupa de garçom e uma bandeja. É diferente. A mensagem do evangelho de Cristo coloca Cristo no trono e o homem redimido diante dele. É por isso que nós não devemos pregar o evangelho para agradar a homens, porque as mensagens hoje são antropocêntricas. Quando nós estudamos antropologia, nós vamos entender. As canções hoje são antropocêntricas. Deus vai me dar, Deus vai me levantar, Deus vai fazer, Deus vai operar. Sabe o que eu achei interessante agora? Minha esposa louvando, ela canta aquela música grande. Tu não vê em nenhum momento a exaltação do homem, mas tu vê a glorificação de Deus. E a partir de hoje Deus botou um negócio no meu coração. Todo culto de domingo nós vamos iniciar com esse louvor agora. Nós vamos engrandecer o nome de Deus aqui neste lugar. Que seja para Ele toda a honra e toda a glória, e não do homem, não do pastor Arley, não dos obreiros da igreja, mas sim de Cristo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em primeiro lugar, Paulo não negociou a verdade para procurar o favor dos homens. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Os mestres do judaísmo estavam assacando contra Paulo as mais levianas acusações, não apenas pervertendo sua mensagem, mas duvidando de suas motivações. Paulo não fazia do seu ministério, eu quero parar aqui, porque eles vão bater naquilo que motivava Paulo. Eles vão dizer, Paulo prega o que prega, porque a sua motivação é o favor dos homens. Eles vão acusar Paulo e dizer, Paulo, o que tu prega, a tua motivação é o favor dos homens. É por isso que Paulo diz, eu prego para a pessoa de homens ou para agradar a Deus? E eu quero que tu entenda uma coisa aqui hoje, que a nossa motivação para pregar o evangelho seja para que Cristo seja glorificado.
nosso almejo de estar diante de um altar ou aonde for para pregar o evangelho, que seja para engrandecer o nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Oh, aleluia. Não suba aqui para outra motivação, não suba aqui para obter lucro, porque tem gente que usa do altar para obter lucro. Eu vou bater nisso, irmãos, eu vou ficar batendo nisso, sabe por quê? Porque isso é repugnante. Repugnante. Eu te falo porque eu lido com vidas todos os dias, e todos os dias é uma vida diferente. Todos os dias é alguém que chega comigo com um problema diferente, uma história diferente. Sexta-feira agora eu estava na igreja. Tem uma moça que vai, uma irmã que vai lá. É ela entrar na igreja, ela fica: não, pastor, porque ele vai voltar, né? Aí eu falei: irmã, quem foi que ele prometeu? Foi Deus, então ele vai fazer. Não, porque isso e aquilo. Não, ele foi sexta, ele namorou comigo, só que no sábado ele não voltou para namorar. E agora, pastor? Eu digo: irmã, Deus está fazendo a obra. Seu marido vai voltar para casa. Só ore, busque, clame ao Senhor, se prostre diante do Senhor. Ela dizia: não, porque o pai fulano falou que em tantos dias ele ia voltar. Eu falei: como é a história, irmã? Foi, pastor, o pai fulano disse, só que não aconteceu não. Aí eu vim aqui, né, para saber o que é que o senhor tem para falar para mim. Eu falei: irmã, eu não tenho nada para falar para a senhora. Nada. O que eu estou aqui para fazer é pregar a palavra. Se a senhora quiser ouvir a palavra, amém. Irmã, eu peguei a Bíblia, mas eu taquei lenha na igreja. Pensa no culto de meio-dia, que isso é culto de meio-dia é diferente. Só que eu preguei, meu irmão, eu comecei a pregar, e ela queria oração, ela queria uma revelação, queria oração, e eu pregando. E eu pregando, e ela me olhava com cada bago de olho, e ela ficava esperando, e eu pregando, e ela esperando, e eu pregando. Chegou uma hora que ela se levantou. Ela disse: pastor, fulano está passando mal, estou indo, eu vou levar com Deus, irmão. Aí a irmã que estava do lado disse, que conhece ela, disse: pastor, com certeza ela vai lá, que hoje é sexta-feira, o senhor não falou nada aqui, ela vai lá para querer ouvir alguma coisa. Que a nossa motivação seja para a glória dele, e não para a glória do homem, não para obter. Olha, hoje está tão deturpado, que chega as pessoas: não, que eu acabei de vir lá do fulano, só que o fulano falou isso para mim, eu queria saber o que é que o senhor tem para falar para mim. Está entendendo? Há um cardápio. Se esse aqui não me agrada, eu vou ali que pode me agradar. Se esse aqui não me agrada, eu vou em outro lugar. Irmãos, eu conheço gente que vai ali no dia de quarta-feira pegar oração comigo, que eles acabam de pegar a oração e dizem: eu vou ali na fulana antes que acabe, para ver o que é que eu vou ouvir lá também. Aí chega lá na fulana, a fulana taca a lenha lá mesmo. Tu tem que dar tanto, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, não é tanto. Aí ela vai lá na casa dela: não, eu vou lá na tua casa lá. Aí um dia desse ela chegou para mim: ah, pastor, a fulana foi lá na minha casa, falou se eu não desse tanto, Deus não ia tratar meu marido. Se eu não desse tanto, Deus... É para você ter uma ideia, a motivação dos homens hoje não é a glória de Cristo, é obter lucro em cima da necessidade daquele que precisa. Porque eu quero que tu entenda, se tem algo que se tornou lucrativo hoje, foi a igreja. A igreja é mensagem que exalta Cristo. Paulo não muda a sua mensagem para atrair glórias para si mesmo. Paulo não muda a sua mensagem para atrair homens, e sim para agradar a Cristo. Paulo prega para agradar a Cristo, e que possamos pregar para a glória e a honra de Cristo. Eu quero que tu entenda uma coisa: todos nós que vivemos diante desta mensagem,
nós vamos passar pelas aflições, nós vamos passar pelas situações, nós vamos passar pelas oscilações da vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: tem algo reservado que não pode ser desfeito, que não pode acabar, tem algo eterno sobre nós. Oh, aleluia! Cristo tem poder para mudar a tua vida. Cristo tem poder para mudar a tua vida. A mensagem de Cristo é eficaz. A mensagem de Cristo é poderosa, é eficaz sobre as nossas vidas. A mensagem de Cristo traz liberdade, traz libertação, não nos deixa preso mais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Olhe para cá. A origem do Evangelho, versículo 11 e 12. Mas asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem e nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu quero que tu entenda: a mensagem do Evangelho não se originou do homem. A mensagem do Evangelho foi revelada por Cristo, foi dada por Cristo, foi ensinado por Cristo. Paulo, ele chega diante deles: a minha motivação é Cristo, porque a mensagem que eu prego não foi dada por homem, não foi ensinado por homem algum, mas foi revelado por Cristo Jesus. Oh, aleluia! O que eu prego para vós hoje aqui de manhã, o que eu prego para vocês na exposição dessa carta, é algo que foi dado por Jesus, irmãos. E se eu bato nessa questão das pessoas que tentam escravizar as pessoas para obter lucros, para obter posses, para obter coisas para si mesmo, não é porque eu estou falando mal, não é porque eu estou batendo, porque quando Paulo viu que os Gálatas estavam em perigo, por causa dos judaizantes que chegaram para mudar a essência do Evangelho que foi pregado, Paulo diz que seja anátema, que seja banido, que seja amaldiçoado, que seja amaldiçoado aqueles que tentam perverter o Evangelho de Cristo. E o que eu estou fazendo aqui nesta manhã é abrindo os teus olhos para a mensagem de Cristo, para que você entenda que Cristo é poderoso e fiel para as nossas vidas. Não é o homem que morreu na cruz por você, não foi o pastor Arley que se entregou na cruz por você, foi Jesus de Nazaré, aquele que veio do alto, aquele que se fez de carne, aquele que se entregou e deu a sua vida por nós. Ele é poderoso para mudar a tua vida, Ele é poderoso para te dar uma liberdade, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para operar na tua família. Aqueles que têm a família, que ainda são escravizados, eu quero que tu entenda: o Senhor há de alcançar a tua família através do Evangelho, o Senhor há de operar no teu lar através do Evangelho. É o Evangelho que liberta teu marido, é o Evangelho que opera na tua esposa, é o Evangelho que opera nos teus filhos, é o Evangelho. É o Evangelho que te traz vida, é o Evangelho que muda, é o Evangelho que opera. Não há o que eu faça, não há o que eu mude, não há o que eu pague para que Cristo opere sobre a minha vida. É pela graça, é pela obra que foi executada, é pelo amor de Deus Pai, é pela entrega de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O apóstolo Paulo passa da motivação do Evangelho para a origem do Evangelho.
Mais uma vez ele defende seu evangelho, mostrando de forma eloquente, que este não é segundo o homem e não foi aprendido de homem algum. Nem a fonte do seu evangelho, nem o método pelo qual Paulo recebeu era humano. O evangelho lhe veio por revelação de Jesus Cristo. Isso não diz respeito a uma revelação geral, disponível a todos que o recebessem, mas a uma revelação especial e pessoal para Paulo. Nós vamos ver 2 pontos aqui em destaque, já vou encerrar porque o nosso tempo já está chegando. Em primeiro lugar, o verdadeiro evangelho não tem origem humana. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum. O evangelho anunciado por Paulo não lhe chegou mediante instrução humana. Da mesma forma, ele aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de Gamaliel. Também seu evangelho anunciado não foi recebido, nem aprendido de homem algum. Sua natureza não é humana, sua origem é divina. Assim como no preâmbulo da carta, Paulo afirmou ser divina a origem de sua comissão apostólica, agora ele afirma ser de origem divina o seu evangelho apostólico. Nem a sua missão, nem a sua mensagem derivam de homem algum. Ambos lhe vieram diretamente de Deus e de Jesus Cristo. Donald Guthrie vai descrever assim, quando diz que o evangelho pregado por Paulo não foi forjado pelo intelecto humano, não é um sistema filosófico, nem uma fé religiosa criada por algum gênio religioso, não era nem mesmo um desenvolvimento humano da religião judaica. O evangelho de Paulo não é humano, mas é divino, não é natural, mas é sobrenatural. Seu molde ou padrão era outra espécie de mente estava por trás dele. Paulo ele vai afirmar com toda certeza, assim como a origem do seu apostolado não veio de homens, mas veio de Cristo. A mensagem que Paulo também prega não veio de homens. Paulo, quando estuda o judaísmo, ele vai estudar os pés de Gamaliel. Mas quando ele é ensinado o evangelho, é o próprio Cristo que traz a mensagem a ele. Não vem de uma mente religiosa, não vem de um segmento religioso. Ele foi dado por ele. A mensagem do evangelho vem de Cristo. Por isso que ela é eficaz, por isso que ela opera em nossas vidas, por isso que ela pega o pior dos homens e faz se tornar um homem santo segundo a vontade de Deus. É por isso que ela pega o mais pecador e limpa ele e opera sobre a sua vida. Essa é a mensagem que muda, que opera. Vamos correr para que a gente não passe do nosso horário. Já vamos encerrar, graças a Deus. Em segundo lugar, o verdadeiro evangelho é a revelação divina, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho é de Cristo, vem de Cristo e glorifica a Cristo. A mensagem que tem que ser pregada, ela vem dele. Ela glorifica ele. E a mensagem é dele. A mensagem é dele, vem dele e glorifica ele. Sua origem não é terrena, mas celestial. Não é humana, mas divina. Não está focada no homem, mas em Cristo. Jesus Cristo foi tanto o agente por meio do qual veio a revelação, porquanto o conteúdo da própria revelação. Por isso os Gálatas têm diante de si, no evangelho de Paulo, uma grandeza incondicional, na qual não há nada para revisar, diminuir ou acrescentar. Fica de pé comigo. A mensagem que anunciamos não veio de homens, não veio da terra, mas veio dele. E para ele são todas as coisas. Veio de Cristo, foi pregada por ele, foi entregue por ele, foi revelado. E o assunto principal do evangelho é Cristo. Ele é o autor, ele é o assunto,